Olá pessoal, professor Christian Pires aqui falando. Então vamos para mais um vídeo de construções geométricas no GeoGebra. Nesse vídeo eu irei um pouco mais rápido, direto para a construção. Então se você tem dúvidas ainda de como está iniciando o GeoGebra, de princípios mais básicos, assista ao primeiro vídeo que expliquei melhor. Nesse aqui irei fazer um pouquinho de maneira mais rápida. Nesse aqui então iremos transportar um ângulo. Como que podemos pegar então um ângulo dado? Lembrando que nossas construções serão correspondentes a construções feitas com compasso e régua, mas a régua utilizando apenas para linhas retas, sem medidas, tá? O ideal seria ter uma régua não graduada. O porquê disso, eu já expliquei no primeiro vídeo, é porque construções geométricas para serem utilizadas como demonstrações de teoremas ou proposições, elas necessitam disso. Devem ser utilizadas então apenas a régua não graduada ou graduada sem utilizar certas medidas, ou aliás, nenhuma medida, né? Utilizar só para a linha reta e o compasso. Então vamos lá. Como que podemos, nesse caso aqui, transferir um ângulo dado, né, uma abertura qualquer, para um segmento ou para um ponto, né, a partir de um ângulo dado? Então é isso que eu vou fazer agora. Então, primeiro, como eu já disse, fiz no primeiro vídeo, eu vou retirar aqui do nosso plano o quadriculado e os eixos x e y, para simular, né, uma folha de papel mesmo, ok? Então vamos. Primeiro, eu vou tirar aquela configuração de colocar os rótulos, para não poluir. Isso eu também expliquei no primeiro vídeo. Aí, certo. Então, eu vou colocar aqui uma abertura qualquer de um ângulo. Para isso, eu vou fazer segmentos aqui, né? Então, dessa forma aqui, formei um ângulo aqui na abertura entre esses dois segmentos. Vou colocar qual o ângulo é. Aí, no primeiro vídeo, eu vou explicando passo a passo onde que eu vou acessando aqui em cima. Se você tiver dúvida, você dá uma pausinha no vídeo e você vai perceber qual caixa de ferramenta eu utilizei, tá? Agora foi a caixa de ferramenta de ângulos. Basta clicar nas duas e vai aparecer nesse caso aqui o valor desse ângulo, que aqui é aproximadamente 34 graus. Mas eu não vou utilizar medidas, né? Eu quero apenas a nomenclatura dele, que eu vou chamar de alfa. Aí aparece, eu vou em configurações e vou no rótulo aqui, ó, exibir rótulo. Em vez de valor, vou colocar apenas nome. Ok, então tenho esse ângulo alfa, que pode ser qualquer um, certo? Geralmente a gente trabalha com ângulos convexos, né? Então menores que 180. Ou iguais, né? Aí eu quero transportar então esse ângulo para uma determinada reta ou segmento. Vou colocar aqui uma semi-reta. Então tenho essa semi-reta. Vou chamar esse ponto aqui de A. Vou renomear ele para A. E esse aqui estava selecionado ainda para semi-reta. Deixa eu voltar. Então esse será o ponto A. E esse será o ponto B. Ok. Aí eu vou querer, então, formar o ângulo BAC, de forma que o C esteja no plano acima da reta, da semi-reta AB, e tem abertura de alfa. Então, como que eu faço para transportar essa abertura para cá? Utilizando apenas compasso e régua, né? No nosso caso aqui, de forma correspondente, mas não vou utilizar um transferidor, que ficaria bem mais fácil fazer isso aqui, né? Como podemos fazer isso então? Primeiro, a gente vai utilizar de alguns critérios de congruência de triângulos, eu vou explicar depois qual que a gente está utilizando. Vamos criar então uma circunferência, eu vou aqui em círculo, centro e raio, no vértice do ângulo. Pode ser de qualquer tamanho, tá? Vou colocar aqui um tamanho 2. Deixa eu ver se não vai ficar muito grande. O raio dela. Não, ficou um bom tamanho. Então, eu fiz a circunferência de raio 2 com o centro aqui no vértice do ângulo. Vou fazer o mesmo no ponto A,
Para elas vão ficar uma em cima da outra, eu vou chegar então ponto A para baixo. Vou colocar ela aqui. Trazer aqui um pouco para cá. Isto. Assim ficou bom. Vou fazer então novamente uma circunferência aqui no mesmo raio que eu fiz a outra. No caso eu utilizei 2 unidades. Pronto. Agora eu vou pegar esses 2 pontos que estão aqui de interseção entre a circunferência, essa aqui de cima, e os lados do ângulo. Então eu vou aqui, interseção de 2 objetos, marco o primeiro lado, a circunferência, o segundo lado, a circunferência. Pronto, tem os 2 pontos de interseção. Vou fazer o mesmo com a circunferência de baixo e a semirreta AB. Ok. Agora, que vem a questão. Para eu saber o nome desses pontos aqui, basta você clicar nele, porque eu tirei os rótulos, né? Botão direito, esse é o ponto E, e esse aqui então é o ponto D. Então esse segmento aqui, em linha reta, formaria ED, ou DE, tanto faz. Eu vou fazer então uma circunferência agora nesse ponto de interseção de baixo, mas com esse raio, com o raio DE. Ok, pego o ponto de interseção das duas, os pontos no caso, né? Mas um para mim basta. E pronto. Agora essa abertura aqui, ó, de B passando por esse ponto, né? Que ele pertence à mesma reta, passando por A e subindo aqui ou descendo, tanto faz, vai ser a mesma abertura do ângulo alfa que eu tenho aqui em cima. Para exemplificar melhor, eu vou agora tirar essas questões que estão aqui. Melhor, eu vou tracejar, que para explicar vai ficar melhor. Ó, você clica na circunferência, vem aqui em cima. Aqui não vai dar para tracejar, acho que a linha dela não permite. Deixa eu ver se no estilo dá. Aqui. Pronto. Deixa ela mais fininha para não atrapalhar. A outra também. Ok. A outra não deu. Agora sim. Pronto. Olha. E agora eu vou fazer a outra semirreta. Partindo de A e vindo a esse ponto. Vou colocar aqui como C. Então, formei a semirreta AC. E pronto. Essa abertura vai ter a mesma abertura que esta. Agora, por que isso acontece, né? Olha, então consegui formar o ângulo BAC, vai ser o mesmo ângulo alfa que eu tinha dado aqui em cima. Por que isso ocorre, então? Primeiro, deixa eu chamar esse pontinho aqui. Esse de baixo que eu não utilizei, eu vou esconder ele. Esse aqui eu utilizei. Vou colocar I, nesse caso. Então, pode ser o próprio F. Esse ponto F aqui, então, que pertence ao segmento AB, então, por isso ele vai ter o mesmo ângulo, né, de BAC ou FAC. Poderia usar aqui uma semelhança de triângulos, né, para mostrar que é o mesmo ângulo. Mas, por que então essa abertura aqui vai ser a mesma do alfa aqui? Eu utilizei aqui determinado tamanho para fazer essa circunferência. No caso, 1.002 unidades, né? Poderia ser qualquer uma. E com esse mesmo tamanho, eu fiz essa aqui também. Então, vamos colocar o rótulo desse e deste. Por isso, como a gente utilizou a mesma abertura da circunferência, aqui vamos colocar também um rótulo. Vou colocar de O, centro em O. Então, os segmentos OE e OD são iguais, né? Fazem parte da circunferência, mas eles também são iguais aos segmentos AF e AC, porque eu utilizei a mesma abertura do compasso, digamos assim, né? Como se a gente estivesse utilizando um compasso.
Então, esses segmentos já eram iguais. Aí, eu peguei e fiz essa outra abertura em F, essa outra circunferência em F, com o raio ED. Então, a distância de C até F também é a mesma de E até D. Então, agora eu tenho dois triângulos congruentes, isósceles e congruentes, nesse caso. Portanto, o ângulo da base deles são os mesmos, né? E em D e C e F. E o ângulo central aqui em cima também será o mesmo, que no nosso caso é alfa. Então, por isso eu consegui transpor essa abertura para essa semirreta dada. E de maneira que quando eu mexer aqui, em alfa, eu também altero ali. E se você quiser verificar, né? Agora a gente pode colocar aqui, medindo então o ângulo. E vamos colocar nesse de cá também a medida agora, só para a gente comparar se está sendo a mesma, né? Porque ali eu deixei em alfa. Vou voltar para valor. Então pronto. 60,23, 60,23 graus. À medida que eu mexo o ponto D aqui, também vai ter a mesma oscilação embaixo. Ou também o ponto E, tanto faz. Olha, observa que a partir de determinado momento aqui, ó, pode ser que aconteça dele sumir. Olha. Porque eu tirei o ponto da circunferência. Eu preciso da interseção. Ok? Porque o ângulo é formado pelas interseções. Pronto. Então, essa foi uma transposição de ângulo. Espero que tenham gostado. Agora a próxima vai ser uma transposição de ângulo, mas para os segmentos dados, né? Aqui eu dei uma semirreta qualquer, ok? Então, até o próximo vídeo. Obrigado, até o próximo.